serem conosco aqui e vamos passar já para o próximo painel. Regimentos parlamentares no mundo e sistemas jurídicos e a ação legislativa foi essa obra coletiva construída em conjunto, elaborada na UFMG e com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Gostaria de chamar aqui para o nosso próximo painel, agora, Marcelo Fonseca, mestrando em Direito pela UFMG, analista legislativo da Escola... analista legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e uma presença constante na Escola do Legislativo. Bem-vindo, Marcelo. Tarcísio Dalmaso Jardim, nosso velho conhecido, advogado, consultor legislativo do Senado Federal, especializado em Direito Internacional, e ex-assessor na presidência do STF e professor da Faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília. Sejam muito bem-vindos para essa discussão sobre Angola, o nosso primeiro regimento estudado na África. Bom debate e que seja bastante frutífero. Muito obrigada. Obrigado, professora Fabiana. Eu queria primeiro salientar, né, esse prazer de ter sido convidado aí para fazer a exposição e agradecer e salientar esse papel, né, da professora Fabiana na divulgação do processo legislativo, né, e de sua importância há muitos anos, né. A gente tem como um grande marco aqui na Assembleia, o Congresso Internacional sobre Legística, né, que colocou essa palavra praticamente no dicionário, na internet, aí, né, a gente começou a discutir isso no ano de 2007, e só vimos aprimorando, né. Eu vou iniciar compartilhamento aqui de tela. Começando a apresentação, gente, sobre a Assembleia Nacional de Angola, como disse a professora Fabiana, trata-se do primeiro parlamento enfocado na África, né? Então, isso tem uma representatividade grande, né? Porque a gente teve enfocados até agora parlamentos europeus, Estados Unidos, Canadá, da América do Sul também, Nova Zelândia, mas, de fato, esses parlamentos que já foram enfocados, né, eu acredito, eles são mais exemplos, talvez, para o nosso próprio parlamento do que né, o de Angola. E, no caso de Angola, a gente pode ver o Brasil como exemplo, né, na Assembleia Nacional de Angola, ou seja, nós podemos ver uma série de aprimoramentos possíveis a serem feitos no Parlamento Nacional. Não tem como, né, iniciar a apresentação sem focar brevemente, né, alguns aspectos históricos. Trata-se de um país, né, que tem números superlativos em relação à violência e exploração, infelizmente. Então, foi colônia de Portugal e teve um enorme papel na questão do tráfico de escravos, né, para o Brasil. Um desses números superlativos, né, eu obtive até naquele livro Escravidão, do Laurentino Gomes, foi que 70% dos 4.900.000 escravos enviados ao Brasil são provenientes de Angola, e Luanda, no século XVIII, era o porto de tráfico escravo mais movimentado do mundo, né? Enfim, em 1836, né, teve a abolição do tráfico de escravos, então a economia do país começa a mudar enfim, serem explorados materiais como borracha, marfim, diamantes, e em 1884, por conta da Conferência de Berlim, houve uma obrigação de Portugal de efetivar a
a ocupação do interior do país, né? Em 1910, acaba a monarquia em Portugal e Angola passa a ser, então, uma província ultramarina de Portugal, considerada uma província ultramarina. Foi um período aí, no começo do século XX, de relativa paz na região, porém, ali pelos anos 1950, já começa a salientar, né, os movimentos de nacionalistas, né? Então, aí nascem os atores que até hoje têm protagonismo na política de Angola. Surgem esses movimentos, né, o mais famoso Movimento Popular para a Libertação de Angola, o MPLA, depois essa Frente Nacional para a Libertação de Angola e a UNITA também tiveram um papel significativo, e houve, então, começa a ter guerras, né, luta armada, no qual esses três movimentos aí se destacam, né? E aí houve anos de confronto com Portugal, enfim, até o alcance da independência no final de 1975, não por acaso depois da Revolução dos Cravos, né, ocorrida em 74 em Portugal. E, porém, os conflitos, a independência por si só não cessou, né, não fez cessar os conflitos, e só mesmo em 1992 é que se dá início a uma democracia multipartidária com a realização das primeiras eleições gerais, né? O José Eduardo dos Santos foi eleito em primeiro turno com quase 50% dos votos, né? Continua tendo um conflito, né? Mesmo depois dessas eleições gerais, e no portal do governo de Angola na internet, né, existe uma narrativa que dá conta de uma deposição de armas pela UNITA, né, 80 mil soldados da UNITA depõem armas e são integrados na sociedade civil, Forças Armadas e Polícia Nacional. E a UNITA, então, é transformada em partido político. Essa é a narrativa oficial, mas em 4 de abril de 2002, então, por meio de acordos de paz assinado na localidade de Luena, foi finalmente terminado aí todos os conflitos, e o segundo pleito eleitoral veio a ser realizado no ano de 2008, né, foi um pleito apenas parlamentar. Já em 2010, houve a promulgação de nova Constituição, e nessa Constituição, então, acabou-se com a eleição direta para presidente. O presidente ele é eleito, mas o povo só vota nos parlamentares, né, nos representantes, e cada partido oferece um nome, né, de cabeça de lista, que será o nome a concorrer para presidente depois em votação dentro do parlamento, né? Já nessa nova modalidade, então, 2012, tivemos o terceiro pleito eleitoral depois da independência, né? E também venceu o MPLA e seu colega, seu cabeça de lista, né? O que era o mesmo José Eduardo Santos. Em 2017, são realizadas as quartas eleições, vence o MPLA também, mas o cabeça de lista eleito presidente passa a ser o João Lourenço. Só recentemente, né, que o João Lourenço se torna, vamos dizer assim, o segundo presidente com maior presença no cargo na história de Angola. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, né?
Vamos, só por essa ilustração aqui, né, já dá para ver a total prevalência, né, do MPLA na composição do parlamento, né? Então, isso é um dos, talvez, né, o ponto mais importante aí no estudo desse parlamento, né, a grande prevalência de um só partido, né? Esse MPLA, inclusive, ele é citado, né, na música Morena de Angola, do Chico Buarque, né, que como eles pronunciam lá, né, que eles pronunciam MPLA, né, então o MPLA já é letra de Chico Buarque, e também essas duas bandeiras aí, né, já dão a entender, a bandeira da esquerda é a bandeira do partido, né, do MPLA, e a bandeira da direita, a bandeira de Angola, né? Bom, o parlamento angolano tem 220 cadeiras, sendo 130, né, deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral Nacional e 90 deputados eleitos nas 18 províncias, né? Então, o país ele tem uma extensão territorial mais ou menos de um pouco maior do que 2 vezes o estado de Minas Gerais, e com uma população mais ou menos 1,5 vezes a população de Minas, né? Minas está com 21 milhões e lá está com 33 milhões a população. São 18 províncias, e são eleitos, então, nesses círculos eleitorais provinciais, 5 deputados por província. E o círculo eleitoral é como se fosse o país fosse um distritão com 130 deputados, né? Tem um artigo específico na Constituição Federal dizendo que os deputados são representantes de todo o povo e não apenas dos círculos eleitorais pelos quais eles foram eleitos. Bom, falando aí desses números, né, atualmente o MPLA detém 150 cadeiras, em segundo lugar vem a UNITA, que tem posicionamento mais à direita, e a Casa CE é uma coligação de partidos, né, enfim, com 16 assentos. E os outros 2 partidos representados são o PRS e a FNLA, com apenas um deputado. Então, nós temos 3 grupos parlamentares, né, que é uma denominação importantíssima no parlamento. Para ser considerado um grupo parlamentar, tem que ter o mínimo de 3 deputados, seja no partido ou na coligação, né? Então, isso aí seria talvez correspondente à nossa bancada aí, né, um número mínimo para constituir um grupo parlamentar. E outros partidos que conseguem assentos são representações, que é o caso aí do PRS e da FNLA, né? Eles podem constituir grupos parlamentares mistos, mas eles poderiam constituir um grupo parlamentar misto, né, somando os 2 mais 1 da FNLA, mas não constituem, né? Bom, temos aí, então, né, evidente, né, umas tintas de autoritarismo, né, já que depois da independência em 75, o país só teve 3 presidentes, né, o primeiro, Antônio Agostinho Neto, ele assume aí depois da independência e fica no cargo até 79, ele morre, né. Depois o José Eduardo dos Santos, que fica nada menos do que 38 anos, né, na presidência, e o João Lourenço está desde 2017, né? Então, o nosso capítulo do livro Regimentos Parlamentares, ele foi escrito antes da eleição do José Lourenço, né, e também antes de uma renovação do regimento interno. Então, no ano de 2017, no segundo semestre de 2017, o regimento interno também foi modificado. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Bom, como eu já disse, né, o presidente é o cabeça de lista do partido ou da coligação mais votado, sendo o vice o número 2 da lista, né? E no artigo a gente
salientou a posição de Angola nesse índice aí de democracia, né, feito pela revista The Economist, né? Então, enfim, não é talvez uma das fontes melhores, mas o país ele vem subindo a sua posição, né? Quando escrevemos o artigo, o dado disponível dava conta que ele estava na 131ª posição, ou melhor, 133ª, né, como está aí no slide, em 2011, e atualmente 117ª, né? Esse índice, ele considera 5 fatores, né? Processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis, e Angola melhorou de 2019 para 2020 2 posições, embora tenha caído um pouquinho a nota no quesito liberdades civis. Mas o importante mesmo é de salientar isso, né? Como o presidente é o cabeça de lista do partido, isso significa que o executivo sempre vai ter a maioria do parlamento, né? Bom, nessa foto aí a gente vê à esquerda o parlamento. Ele é um prédio de 2015, bastante recente, né? Muito suntuoso, com o plenário, né, conforme a gente estudou naquele livro Parliament, né, sobre a arquitetura dos parlamentos, no formato sala de aula, né? Então, esse é considerado aí pelo escritório de arquitetura holandês que organizou o livro, né, como antidemocrático, né, é uma arquitetura antidemocrática por evidenciar no ambiente uma hierarquia, né, privilegiando e concentrando o poder de discurso e debate em poucas pessoas, né, que seriam essas mais à direita, mais em evidência, né. É o mesmo formato, né, o mesmo formato do Congresso brasileiro, com a diferença que onde ficam os deputados, né, na frente ali da parte onde fica o presidente, também há uma elevação, né, de assentos. Eu tive a oportunidade de assistir uma sessão, não presencialmente, mas, né, no YouTube, e eu fiquei muito impressionado com a disciplina, né, dos parlamentares. É muito diferente do que ocorre no Brasil. No Brasil, raramente você vê um parlamentar sentado na cadeira, né, eles ficam muito em grupinhos e conchavos ali, e sempre em pé, né, há uma maior confusão, ao passo que lá no parlamento é um respeito, assim, um silêncio assim, muito absoluto, me impressionou bastante. Vamos lá, trata-se de um parlamento unicameral, né, a legislatura, ela tem 5 anos, né, diferentemente da nossa com 4 anos, e se inicia... Marcelo, pois não? os minutos. Ah, sim, pois não. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas a gente pode, depois do debate, também continuar. Enfim, ela se inicia em 15 de outubro, o que tem, aqui são os órgãos, né, do parlamento, entre eles mesa diretora e comissão permanente. Essa comissão permanente é um número reduzido de parlamentares que vai representar a Assembleia durante o período aí de recesso, que são 2 meses, então entre 15 de agosto e 15 de outubro, há um período de recesso, mas que é só do plenário, as comissões continuam atuando, né? Existe lá esse grupo de mulheres parlamentares que é um dos destaques que me pareceu no parlamento angolano, já que nada menos que 30%, exatamente 66 mulheres compõem o parlamento, né, com 220 cadeiras, que é um índice praticamente o dobro do brasileiro. Eu fiz a conta aqui, nós temos hoje somados Câmara e Senado apenas 16% de bancada feminina. O processo legislativo, eu coloquei aqui uma ilustração, né, com um esquema que reproduz a página do livro. Eu queria só falar mais
rapidamente sobre o processo legislativo comum, né? Então, a gente tem iniciativa, né, de deputado, grupo parlamentar e do presidente da República, né? Existe uma nomenclatura, né, diferente, né? Tem projeto de lei, se for deputado, e proposta de lei, se for presidente da República. Num primeiro momento, existe o exame da matéria nas comissões, né? Então, existe um juízo de admissibilidade, antes do qual a matéria não é publicada, né, no Diário da Assembleia Nacional. São 10 comissões, né? São chamadas comissões de trabalho especializadas, né? Enfim, e ao agendamento da matéria numa reunião da comissão, para emissão do que eles chamam lá de relatório-parecer, né? Nesse relatório podem constar propostas de emenda ou de substitutivo, né? Pode haver mais de um relator, né? Que são designados, né? Um ou mais são designados pelo presidente da comissão para elaborar um projeto de parecer, né? Quando esse projeto é aprovado pela maioria absoluta dos deputados presentes na reunião da comissão, então ele transforma-se, né, em parecer. É uma presunção que eu fiz, não está muito falado isso com todas as letras, mas enfim. Bom, e aí começa uma parte chamada discussão e votação na generalidade, né? Então, existe um tempo de 20 minutos que é dado ao autor do projeto, né, para fazer uma apresentação, né, ao plenário. Na sequência, o relator tem até 10 minutos para apresentar o relatório parecer, o parecer propriamente dito, né, já aprovado nas comissões, seguido de um pedido de esclarecimentos, né. Então, deputados inscrevem-se, né, para pedir esclarecimentos, e há um tempo depois para as respostas a esses pedidos. Votado na generalidade, né, ou seja, o projeto ele é apreciado no seu conjunto, né, e depois tem a discussão e votação na especialidade, que a gente aqui na Assembleia de Minas, onde eu trabalho, a gente considera votação por partes, né? Então, eles vão dispositivo a dispositivo, né? Mas podem agrupar também, né? Fazendo a discussão, e deputados inscritos podem apresentar propostas de alteração ou pedidos de esclarecimento sobre cada um dos dispositivos. E o plenário pode avocar essa discussão também para ser feita em plenário, né? Mas, em regra, acontece na comissão de trabalho especializada, e, ao final, é feita uma votação final global, né? Onde, enfim, o relatório aprovado pela comissão de trabalho especializada na especialidade, ele é votado, né, e enfim, existe opcionalmente uma declaração de voto. O voto, ele se dá de maneira simbólica, né, como está nessa ilustração aí à direita. Os deputados que votam favoravelmente, eles levantam a mão, né, o presidente indaga depois quem é contra e quem se abstém, e, enfim, depois tem a redação final, né, não é feita por uma comissão, igual nós temos aqui no nosso processo legislativo aqui em Minas, né. Depois de publicada no Diário da Assembleia Nacional, existe um prazo para reclamações, né. Então, a redação final só pode alterar, ela não pode entrar no mérito, né, só pode alterar, eventualmente, a forma. Podem ser feitas reclamações e, posteriormente, é feito um texto definitivo,
segue, então, para promulgação pelo presidente da República, que pode, então, vetar. E, opcionalmente, pedir uma declaração de constitucionalidade para o Tribunal Constitucional, né? Se o presidente veta, então isso enseja uma segunda deliberação, também com discussão na generalidade, votação na generalidade, discussão na especialidade, votação em plenário, mas mais simplificado. Não são tantos deputados que podem fazer uso da palavra nessa oportunidade, né? Enfim, em linhas bastante gerais é esse, né, o panorama aí que eu quis dar sobre o parlamento angolano e, enfim, fico aguardando aí algum questionamento ou comentário que tiver que ser feito aí pelo nosso debatedor. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. É realmente um grande desafio traçar linhas de direito comparado com um país que está, de certa maneira, distante culturalmente do nosso, né? Embora Angola faça parte da nossa cultura de maneira bastante intensa, mas a cultura política há uma série de distinções, né? Só o fato de ser um país independente somente desde 1975, isso é marcante. E não só, é um país que foi abalado por um conflito armado, né? E os conflitos armados lá naquela região muitas vezes são recalcitrantes, né? Eu noto que o texto que foi trazido para o livro marca muito ele é marcado de maneira sobremaneira pela parte histórica e política, né? É como se os autores estivessem tentando compreender como funciona aquele outro país e seus reflexos no parlamento, né? Então, o foco é mais político do que regimental, digamos. Você aqui trouxe um enfoque diferente, né, em relação ao artigo, atualizou o artigo, e aí eu parabenizo, inclusive, essa sua atualização. No próximo ano, teremos eleições, né, gerais, e essa discussão das eleições é interessante porque, de certa maneira, reflete o que você falou aqui. Nós temos um partido que ele detém 2/3 do parlamento, né? E é um partido vinculado ao chefe de governo, né? Então, com isso, eles são capazes de fazer alterações que bem desejarem, inclusive as mais significativas, constitucionais, as que justamente também definem os pleitos eleitorais. Então, e eles votam realmente em bloco, né? A votação da nova legislação eleitoral, que foi feita agora, né, recentemente, nós vemos que é 150 votos cravados, né, e todo o resto contra, né, ou com abstenções. Então, de fato, há essa característica, né. Se fosse um país europeu, estaríamos falando que é um país estável, né, porque tem uma maioria parlamentar, existe a governabilidade, né? Mas aqui, como é Angola, nós estamos em uma outra percepção. Mas, de fato, há muitas acusações de fraudes eleitorais, essa nova legislação eleitoral mesmo, há isso. Há um papel também do presidente. A questão da admissibilidade que você falou é algo, essa sim, talvez um dos tópicos mais centrais do poder do presidente da casa, né? O que torna realmente uma dose aí de antidemocracia nos nossos moldes, né? É uma casa diferenciada, porque é uma espécie de Senado e Câmara dos Deputados ao mesmo tempo, então isso também tem um impacto no tipo de discussão. E aqueles países africanos
sobretudo Angola e Moçambique. É interessante, seria interessante se o estudo de vocês pegasse os dois países e comparassem, inclusive. Agora, infelizmente, Moçambique voltou a ter um conflito armado, né, no norte do país. Então, é difícil para um país manter a estabilidade de um pós-conflito, pós-independência, tudo muito, muito recente, né? E, além disso, são países com a configuração cultural muito distinta da nossa, né? Se vocês notarem a Constituição de Angola, o costume é uma fonte constitucional, né? E quando se fala em costume, nós estamos falando em idiomas, inclusive, distintos e aceitos. A própria Constituição fala que a língua portuguesa é um idioma oficial, mas sem menosprezar as demais línguas de Angola. Então, de certa maneira, as demais línguas de Angola também são constitucionalmente aceitas. E quando se fala em línguas, costumes, nós estamos falando também em micro ou até grandes, né, núcleos de poder e de influência, né, política, e que reflete, sim, no parlamento, né? Então, se de um lado as grandes questões políticas, você vai ter realmente um certo controle de cima para baixo, né, do poder executivo em relação ao partido, né? Essa coesão partidária significa também um respeito a essas diversidades costumeiras e linguísticas, né? Então, é difícil compreender essa engenharia, não é fácil, né? Nós temos que ter muito cuidado na análise comparada quando nos deparamos com um país cuja estrutura é bastante diversa, que é um país ainda sob a sombra de um conflito armado, né? Então, realmente não é fácil, né? Mas parabenizo o esforço, né, de encarar a África, né? A África portuguesa, sobretudo, né? Eu sugiro que atualizemos o estudo, né? Acho que vale a pena. Vocês já têm um bom cimento, né, nesse primeiro artigo. E é interessante fazer uma análise também, já que a parte política foi tão marcadamente o marco, digamos, marco teórico, né, do artigo. Me parece que seria interessante justamente unir em que exatamente essa parte política influencia na dinâmica regimental, né? Então, claro, os grandes temas, enfim, aqueles que, como, né, as grandes reformas constitucionais ou eleições, enfim, nós veremos um parlamento monolítico, né, ligado ao presidente. Mas e os demais? Ocorre isso também? Os demais temas, né? Como essa dinâmica parlamentar diante a estrutura regimental, esse instituto de admissibilidade é uma forma de controle político, até qual ponto, em que medida, qual é o papel da UNITA lá dentro do parlamento, ela leva a cabo, ela tem sucesso em que demandas, né? Acho que essa seria já que o Marco foi o político, né? Acho que essa seria uma análise interessante de ser travada, né? Mas parabenizo o desafio. Sugiro também que envolva Moçambique, são países muito parecidos nessa trajetória, salvo agora o fato de Moçambique estar encarando um novo conflito armado, né?
Mas essa diversidade linguística, a relação com Portugal, a recente independência, o fato de estar na mão ainda do mesmo partido, de haver um grande partido de oposição, marcam realmente bastante os dois países, e é interessante ampliar, digamos, o direito comparado para lá também. Bom, agradeço aqui, infelizmente, agradeço a apresentação do Marcelo e os comentários do Tarcísio. Infelizmente, pelo adiantado da hora, nós passamos aqui já 25 minutos do nosso cronograma do seminário, né? Eu sei que o Marcelo está ansioso para responder as questões colocadas pelo Tarcísio. Vou pedir que o faça depois no nosso grupo e para a gente poder reproduzir nos nossos canais, nas redes sociais, mas nós temos que passar aqui para a próxima mesa, para a gente, que é a última do nosso webinar, para a gente concluir. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez, peço desculpas aí essa interrupção aqui no final, mas nós vamos passar para a próxima mesa. Agradeço mais uma vez ao Tarcísio, ao Marcelo, pela participação nesse painel. Nós estamos falando aqui do livro Regimentos Parlamentares do Mundo, Sistemas Jurídicos e Ação Legislativa, uma obra promovida, organizada pela UFMG, na Faculdade de Direito, e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, um webinar que trata da apresentação